Boa noite, amados irmãos. Saúdo-vos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste mês, meus queridos irmãos, nós comemoramos 35 anos do aniversário da nossa igreja. Infelizmente, não poderemos estar com as portas abertas. Não poderemos fazer festa como desejaríamos e nem poderemos receber os irmãos e amigos. Triste, muito triste, mas não será o Covid quem irá atrapalhar de realizarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nosso Senhor e Rei. Falando, irmãos, em igreja, no Velho Testamento os profetas tinham muitas dificuldades de entender e compreender como seria o Evangelho e a Igreja de Cristo, o que chamavam de mistério. O apóstolo Paulo, em suas cartas, esclarece que este mistério, o Evangelho, foi revelado a nós no tempo da graça, e cabe à Igreja propagar e anunciar as boas novas de Cristo às pessoas. Conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 3, Paulo diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Meus irmãos, infelizmente, muitos cristãos, ou até mesmo membros da nossa igreja e de outras igrejas, não compreendem o ministério da igreja da forma como o Senhor Jesus a idealizou. Para alguns, a igreja é como um quebra-cabeça. Conseguem ver apenas uma parte de um todo e não conseguem desvendar o todo. O autor do poema Os Cegos e o Elefante, John J. Sachs, diz como em muitas situações vemos somente uma pequena parte do quadro inteiro. Foi pedido a 6 cegos que descrevessem um elefante ao tocarem no animal. O primeiro cego tocou no rabo do elefante e disse: um elefante é como uma corda. O segundo cego tocou em um dos lados do corpo e disse: um elefante é como um muro. O terceiro cego tocou a pata do elefante e concluiu: um elefante é como um tronco de árvore. O quarto cego tocou sua presa e disse: um elefante é como uma espada. O quinto cego tocou a orelha e descreveu: um elefante é como uma ventarola. E o sexto cego tocou a tromba do elefante e chegou à conclusão: um elefante se parece como uma cobra. Os 6 cegos chegaram a 6 conclusões bem diferentes, mas cada um descreveu apenas uma parte do elefante. É claro que um elefante é muito mais do que poucas partes. Quando nós ouvimos pessoas pedirem, ou para que nós possamos descrever a igreja, geralmente nós descrevemos uma parte da igreja. Quando na verdade há muito mais para se conhecer e experimentar, pois a igreja é um todo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros deste corpo, o qual está bem ajustado. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito da igreja. Conforme a palavra de Deus, meus amados irmãos, a igreja não é um edifício ou um prédio de 4 paredes, mas sim a igreja somos nós, os salvos, os regenerados e lavados pelo sangue de Cristo, o qual Cristo é o cabeça da igreja
e nós fazemos parte deste corpo. Leamos o que diz as Escrituras em Atos capítulo 2, versículos 41 até o 47. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, é um texto muito conhecido da igreja, da comunidade. É um texto em que nós já ouvimos muitas mensagens que foram tiradas destes versos, mas estes versos são bem atuais nos nossos dias. Versos que ilustram as extensões e funções da igreja. Estas extensões crescem para cima, para dentro e para fora, dentro de um equilíbrio. Vamos esclarecer que há a igreja ideal e há a igreja real. A igreja ideal é aquela que nós idealizamos. Igreja sem problemas, igreja que nós almejamos, igreja a qual tudo transcorre perfeitamente. E a igreja real, aquela que nós fazemos parte. Igreja com alguns problemas, igreja com falhas, igreja com defeitos. No nosso caminhar cristão, vemos como é difícil manter em equilíbrio as três extensões da igreja. Vejamos. Estendendo para cima, há aqueles membros que se dedicam totalmente a Deus. Só Deus importa. Estes não têm desejo de reunir-se com outras pessoas. Há uma verdadeira ênfase nas coisas celestiais. Mas, infelizmente, não se preocupam com a necessidade do próximo e não buscam ter comunhão com os demais irmãos. Chegam a ter total desprezo com coisas da terra e se julgam mais santos do que os demais. Estendendo para fora, aquele que é trabalhador nunca para. Compartilha o evangelho com as pessoas, são capacitados e têm total desprendimento à causa. Porém, estes infelizmente também não olham para dentro da sua casa, não dão atenção à esposa e não dão atenção aos filhos. O evangelho, em vez de ser bênção, torna-se uma tarefa árdua, difícil, exaustiva. E isso, quando ocorre, as pessoas ou aqueles que assim entendem acabam sucumbindo. Estendendo interiormente para dentro. Aqui encontramos alegria, comunhão e diversão. Quase não há tempo para as coisas sérias. A igreja se torna um clube social. Qualquer divertimento
terreno, uma hora termina. Se não nos baseamos em algo importante. Esse tipo de vida cristã é superficial, é artificial. Não tem base, não tem sustentação. As primeiras dificuldades e lutas que surgem, infelizmente também, esses acabam sucumbindo. Como, meus queridos irmãos, através do texto que nós lemos e da Bíblia toda, possamos fazer corretamente. E devemos fazer para cima, devemos fazer para dentro e devemos fazer para fora. O texto aqui que nós lemos diz: e perseveravam para cima e para dentro. Comunhão para dentro e para fora. Partir do pão para dentro e para fora. Nas orações, para dentro e para cima e para fora. Em toda a alma, para dentro e para fora. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, para cima e para fora e para dentro. Todos os que criam estavam juntos, para dentro e para fora. Tinham tudo em comum, para dentro e para fora. Vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, para dentro, para fora. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, para dentro, para cima e para fora. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, para cima, para dentro e para fora, louvando a Deus, para cima e para dentro, e caindo na graça de todo o povo, para dentro e para fora. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar, para cima, para dentro e para fora. Vejam, irmãos, que a palavra de Deus nos traz o equilíbrio. É bem verdade que nós gostamos de estarmos para dentro, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor. Para fora, nós queremos ter comunhão com os irmãos, estar reunidos com os irmãos, e como, meus queridos, está fazendo falta estarmos aqui. Como é triste olharmos os bancos da igreja vazios. Como é triste, como nos traz saudade relembrarmos dos irmãos e não poder vê-los, não poder abraçá-los, não poder ter esse momento de comunhão e intimidade. E só temos notícias dos irmãos através do telefone, do zap. E gostaríamos de saber muito mais dos irmãos, compartilhar com os irmãos. Para cima. Porque quando nós estamos aqui no templo, nós também podemos louvar e glorificar o nosso Deus juntos. Quando nós estamos louvando, cantando, os nossos pensamentos, as nossas mentes chegam até o trono de graça. Quando nós prestamos um culto de louvor e adoração ao Deus, nosso Senhor e Salvador. Portanto, meus amados irmãos, tudo faz e converge para que nós tenhamos uma igreja real e uma igreja ideal. Buscamos servir ao nosso Deus todos juntos. Meus queridos, nós usamos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática no trabalho e louvor a Deus. E assim, todos os dias nós devemos estar fazendo com que sejamos e louvamos ao Senhor para cima, prestando cultos de adoração, praticamos a mordomia. Para dentro, quando participamos em comunhão, liderança, treinamento, ensino e pregação. Para fora, testemunhando a vizinhos, amigos e pessoas que Deus nos salvou
em Cristo Jesus, que Deus agora deseja que nós venhamos a falar e anunciar o Evangelho a outras pessoas. E como Paulo disse, não fazemos para vergonha nossa. Desta forma, estamos colaborando para o crescimento espiritual de uns para com os outros, dando um bom testemunho cristão e não tendo do que se envergonhar. Meus irmãos, pensemos um pouquinho em relação à necessidade que um irmão faz ao outro. Primeiramente, devemos lembrar que, se somos cristãos, se somos salvos, é porque alguém falou para nós do Senhor Jesus Cristo. Alguém nos levou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a comunhão é muito importante para que a gente, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades, também possamos transpor essas dificuldades. Que o bom Deus nos fortaleça dia a dia. Que as portas do templo, hoje fechadas, em virtude desta pandemia, não nos seja para desânimo, mas sim como desafio e encorajamento de que quando este mal passar, nós iremos glorificar ao nosso Deus aqui no templo. Vamos, irmãos, fazer uma grande festa. Vamos estar aqui adorando ao nosso Deus. Porque é assim que o Senhor Jesus deseja. Desde os primórdios, no Velho Testamento, também na igreja primitiva, nós vemos que o Senhor se agrada do nosso louvor, se agrada da nossa adoração e Ele assim deseja. Se não fosse, Ele não teria ordenado que Moisés construísse o tabernáculo, não teria ordenado que Salomão construísse o templo, não teria por várias vezes reedificado esse templo que fora destruído pelos inimigos. E na igreja primitiva nós vemos que no começo as pessoas se reuniam nos seus lares e após o crescimento havia a necessidade de se ter um local maior para que a igreja se reunisse. E chegamos no século XXI e também no século XXI, muitas igrejas existem pelo mundo todo. Quantos estão adorando ao Senhor? É bem verdade que nesta crise os templos estão fechados e nós estamos usando da internet, nós estamos usando os meios de comunicação que nós temos para transmitir à igreja a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, mesmo que a gente não possa ter as portas do templo abertas, nós temos a oportunidade de nossos lares estar adorando e glorificando a nosso Senhor. Portanto, nós sabemos que esta data comemorativa dos 35 anos de aniversário da nossa igreja, nós vamos marcar para uma próxima e assim poderemos fazer uma grande festa. Enquanto esse dia não vem, cantemos. E, meus queridos irmãos, é maravilhoso o hino do cantor cristão. É tempo, é tempo. O Mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiado em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Encerro esta mensagem enviando aos irmãos este hino. E com certeza nós vamos estar cantando juntos, louvando e glorificando ao nosso Senhor. Deus abençoe, queridos irmãos, Deus abençoe, amada igreja, que nós, nesta noite, possamos, unidos no propósito,
unidos no pensamento, de poder fazer com que esse período de pandemia, uma verdadeira pandemia, porque as pessoas estão se voltando uns contra os outros, estamos vendo pessoas discordando disso, discordando daquilo, ninguém chega a uma conclusão. Isso não é bom. Nós temos que unir um propósito. Nós temos que esperar esse tempo passar e nos unirmos. Eu não digo unir com o mundo. O mundo não quer a nossa união. O mundo quer a nossa destruição. Mas eu digo unir com todos os salvos em Jesus Cristo e dobrarmos os nossos joelhos. Irmãos, se o Senhor diz que é para nós nos calarmos, vamos nos calar. Se o Senhor diz que é para nós marcharmos, vamos marchar. E se o Senhor está dizendo que é tempo de nós nos recolhermos nas nossas casas, vamos nos recolher para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Deus abençoe os amados irmãos.